Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com o apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Cred Aluga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Cred Aluga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Modo Avião. Eu sou Karine Martins, VP de Marketing e Vendas da Cúpula, e hoje nós temos o privilégio de conversar com o Fernando Bal. O Fernando é CEO da Bairro, uma empresa que está revolucionando o conceito de desenvolvimento urbano. Já já vocês vão saber mais o porquê. O Fernando é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, mas tem uma carreira diversificada, passou por diversas empresas como Ambev, HSBC, foi CEO da Estre Ambiental e depois de alguns anos, entre Rio e São Paulo, ele voltou para Curitiba em 2015, onde fundou a Bairro. Fernando, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Obrigado, Karine. Eu que agradeço o convite aqui, podemos contar um pouco mais da história sobre a Bairro. Maravilha. Fernando, eu não posso começar essa entrevista de outra forma se não perguntando para você sobre essa história da fundação da Bairro, esse jantar que você conseguiu marcar com o Jaime Lerner. Eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes aqui do podcast conheçam quem é o Jaime Lerner, mas uma figura icônica para a arquitetura, para o urbanismo do Brasil e talvez do mundo, né? Foi prefeito, foi governador aqui do Paraná, também prefeito de Curitiba, governador do Paraná, e é conhecido por projetos que se tornaram pontos turísticos, marcos aqui de Curitiba, como a nossa linha de transporte integrada, Jardim Botânico, Ópera de Arame. De onde surgiu essa ideia? Pedreira. Então, assim, a gente poderia falar só sobre o currículo de Jaime Lerner, mas como foi esse jantar, quais foram os insights e o que surgiu dali para a fundação da Bairro? Então, na verdade, era em 2015, eu estava morando em São Paulo, estava com a família toda lá, querendo voltar para Curitiba. Eu sempre fui fã dele, né? Eu me lembro assim que há bom tempo atrás, eu era criança, na época quando lançou o Lixo que Não É Lixo, eu saía da minha casa para ver o caminhão batendo o sino, chegar e tal, e sempre essas coisas foram me marcando. E aí, em 2015, eu estava trabalhando numa empresa de resíduo, na verdade, brinco, eu era lixeiro, que estava... o resíduo é um nome bacana para dar, né? Porque a gente mexia, enfim, estava em São Paulo. Sempre gostei do tema de reciclagem, sustentabilidade, e porém minha família estava querendo voltar para Curitiba, principalmente minhas filhas. Eu tinha conversado com um sócio aqui de Curitiba e tinha surgido a oportunidade de a gente entrar no ramo de loteamento, urbanismo, era isso mais ou menos que tinha na cabeça, né? E aí a gente teve um amigo comum, falou que ele tinha conversado com o Jaime Lerner, enfim, comecei a falar um pouco do que eu tinha pensado, assim, dos próximos passos, de mudança de carreira. Ele falou, pô, você tem que conversar com o Jaime e tal. E obviamente que na hora ele grudou os dois assuntos, né? A parte de lixo, vamos chamar assim, que sustentabilidade, e mais a parte de urbanismo. E aí eu consegui marcar esse jantar, peguei lá umas 3 garrafas de vinho, me mandei para cá. Fomos ali até no Clube da Carne aqui em Curitiba, ali no Cabral, que era um lugar que ele gostava de ir ali. Fizemos churrasco e começamos a conversar, tomar vinho e conversar. E a metade, acho que do jantar foi falando sobre lixo, do que o mundo estava caminhando, de separar o lixo seco do molhado, enfim, que é um assunto que eu gosto ainda. E ele tinha tido essa ideia e essa atitude de fazer isso, de criar o Lixo que Não É Lixo, acho que há 30 anos atrás. E aí depois da outra metade eu falei, Jaime, estou querendo entrar na parte do urbanismo,
E obviamente você é uma referência, estamos querendo fazer. Eu tinha acabado de levar meus filhos para Disney, tinha ficado num condomínio, como tinha mancada assim de falar, pô, vi uns condomínios lá, queria montar aqui, nem sabia, apesar de ser engenheiro, assim, que conceitualmente que ele era contra condomínio fechado, que eram as coisas mais abertas e tal. E ele não falou nada, e aí o papo foi. E aí começamos a entrar nesse... E aí ele fez uma provocação que você estava indo para... Você estava viajando, enfim. Aí falei que tinha um sócio que estava morando em Barcelona e não queria mais voltar, que ele estava morando num apartamento menor do que a casa dele aqui. E ele me pôs a fazer umas provocações no meu jantar. Mas por quê? Eu falei, não, ele faz tudo a pé, vai para a academia, toma café embaixo ali. O apartamento era um apartamento mais compacto porque ele tinha a cidade nos pés dele ali, né? E na hora que eu comecei a decorrer sobre essa vida, diferente daquele que eu tinha falado dos Estados Unidos, né? E aí ele falou, isso que é urbanismo. E aí aquele negócio foi abrindo minha cabeça. Depois eu sabia na época que o Autódromo Internacional, os sócios já estavam há uns bons anos querendo dar um novo uso para a área, que o autódromo por si só era uma operação de difícil rentabilidade. Falando com eles que operaram ali durante mais de 20 anos, o autódromo nunca foi rentável, né? Na verdade, eles compraram um terreno e tinham um autódromo ali e mantiveram por paixão. E chegou um momento ali que eles queriam dar um outro uso. Eu comentei com ele, com o Jaime, o que dava para fazer no autódromo. Ele falou, acho que devia ocupar. As pessoas deviam ocupar aquilo ali, usar todo dia, e depois, eventualmente, o dia que quiser fazer corrida, você pode fazer corrida. E eu brinquei, falei, não, mas quem que vai querer morar no lugar que passa carro, pode passar carro correndo? Ele falou, Mônaco, o pessoal aceita. Eu falei, tá, mas é Mônaco, né? Ele falou, sim, você acha que em Mônaco eles aceitam, porque você acha que aqui que não vai? Enfim, eu acho que ele deu vários insights, assim, acho que durante esse jantar, obviamente, eu cheguei em casa, fiquei sem dormir, né? Porque ele falou, pô, o terreno tá lá, a terraplanagem tá feita, o asfalto tá feito, tá integrado na malha urbana da cidade. Enfim, deu um monte de insight, assim, que as fichinhas foram caindo. E aí depois eu descobri que ele tinha participado de um bairro, na concepção de um bairro lá da Pedra Branca, lá na Palhoça. Aí fui atrás desse bairro, ver o que ele tinha feito, e aí quando fui lá, conheci esse conceito de morar, trabalhar e se divertir, das pessoas conseguirem fazer isso tudo a pé, fez tudo sentido. E aí eu voltei, e na época o Marcelo, que era a pessoa que, o Marcelo Gomes, da Pedra Branca, que toca, que é o CEO lá, me deu um livro do Yangel, Cidade para as Pessoas, peguei aquele livro, voltei e falei, é isso que queremos que o cara fazer na minha vida e vamos correr atrás. Então, na verdade, começou com essa ideia aí de um jantar com ele. Depois, obviamente, teve muitas experiências, coisas assim que ele foi falando, assim. Então, Bairro nasceu desse jantar aí, regado a muito vinho, que eu acho que facilita as ideias, né? Vários elementos aí para um networking de qualidade, né? Penso num networking qualificado. E, Fernando, apesar de a gente já, desde esse surgimento, ter essa questão do terreno do parque, né? A gente já vai entrar nesse projeto do Parque Autódromo. Um dos primeiros projetos de vocês foi o Bairro das Cerejeiras, em Guarapuava, isso, né? E aí eu queria saber como é que vocês implantaram, desenvolveram por lá esse conceito do novo urbanismo. Uhum. E comprovando, levando essa tese para as classes mais populares, né? Que geralmente é algo que tem alguns desafios, tem alguns entraves para que as pessoas acreditem nessa tese, né? Então, acho que depois de toda essa experiência, assim, a gente sempre, meu perfil lá da Ambeviano, que ainda habita em mim... Bate forte. A gente sempre ficou assim, pô, vamos fazer um negócio grande, para fazer um negócio grande no Brasil deveria atender a camada mais popular, que é a base onde a gente consegue fazer um negócio grande, tá na base mais baixa da pirâmide. E aí eu acho que a gente nasceu com aquela missão de pegar aquele conceito que a gente viu lá na Pedra Branca e como é que a gente conseguiria deixar acessível, caber numa prestação de 500, 600 reais. Era mais ou menos essa a tese. E a gente falou, se a gente conseguir pegar esse mesmo conceito e levar para as camadas uma camada que tem mais dificuldade de ter acesso, acho que a gente consegue construir algo grandioso. Então, a empresa nasceu com essa vontade de prospectar áreas. A gente, na época, prospectou áreas aqui na Fazenda Rio Grande, na região metropolitana em Curitiba.
Começamos a negociar o autódromo, mas o autódromo também era ideia, tudo meio ideias, né? E aí acabou surgindo uma área que a gente fechou em Guarapuava, que cabia esse conceito, teve uma aceitação grande. Na época a ideia era fazer Minha Casa Minha Vida lá, e a construtora que tinha fechado esse empreendimento acabou não fazendo, porque a Minha Casa Minha Vida estava num momento que estava com um fund mais restrito, e aí surgiu a oportunidade. E aí a gente pegou o projeto e realmente encarou de uma maneira bem assim, séria mesmo, porque era um projeto que já estava praticamente pré-definido, não foi elaborado do zero, e quando chegou bem na época da aprovação, aquele negócio bateu o olho, a gente olhou internamente, que é o momento que a gente sempre trabalha para conseguir aprovar o projeto, é demorado. E foi, esse negócio acho que não está fazendo sentido, não tem a ver com o propósito que a gente quer. Eu me lembro que a gente reuniu o time interno e o primeiro, quando a gente provocou ali de se realmente questionar o projeto que a gente acreditava, e acho que abrir um paralelo aqui, que acho que na abertura da companhia, quando a gente trouxe, a gente fez questão de pegar pessoas que não estavam trabalhando no mercado, para pensar diferente. A gente não via do mercado imobiliário, então no começo acho que isso foi muito importante para a gente reciclar, assim, e para a gente não ter barreira. Não, isso não pode, nada a ver com o que você está falando, isso não dá. Vícios, né? Zero vícios, né? Senão a gente não tinha nem fechado a área do autódromo, porque ia falar, não tem nada a ver. Então, e aí quando chegou o projeto final, a gente bateu o olho, não faz sentido, precisamos mudar, isso não tem a ver com o que a gente fez. E aí, quando estava na véspera de aprovação, a gente pediu para alterar o projeto. E aí a gente deu alguns passos para trás, contratamos o Luciano da DRTZ, que é um consultor, que eu tinha ido, nesse tempo eu viajo bastante, escuto bastante e tal, e eu tinha visto um bairro que ele tinha feito, que era o Chácara Flora, lá em Sumaré, e tinha esse conceito do novo urbanismo, de fazer coisas populares, com as coisas fazendo a pé, com loja, com parte comercial, trabalhar, esse senso de comunidade. Eu falei, cara, é isso que a gente queria fazer. E aí eu chamei ele e falei, cara, precisamos consertar o projeto, ou melhorar o projeto. Aí a gente entra num trabalho de requalificação das coisas que a gente achava que tinha que fazer, botar muito mais área, a parte de árvore, tinha uma mata, a gente preservou, transformou numa praça, criamos churrasqueira, fizemos uma capela, quadras, temos 4 praças, melhoramos as vias, a comunicação de uma praça para outra, para as pessoas conseguirem caminhar, andar de bicicleta. As outras praças a gente pediu para a própria, depois que os clientes ver o que eles tinham de interesse lá, e fizemos um marco central, uma sede da Associação dos Moradores muito legal, fizemos salão de festa, que é um negócio meio usado, que você pensa que só vai ter em condomínio, lá é um bairro aberto, a gente começou vendendo lote a R$54 mil. Então acho que a gente fez essa melhoria no projeto e botamos ele para o mercado. Então foi o nosso primeiro projeto. A gente brinca que não é um bairro planejado, é um bairro democrático, vamos chamar assim, porque ele está numa borda da cidade, não tem verticalização, porque, enfim, a cidade nem o terreno permitiam, né? A ideia não foi assim, mas a ideia era realmente dar um senso de comunidade, de associação dos moradores. Na época todo mundo falava que montar a associação dos moradores estava arranjando um problema, porque todo mundo ia ficar criticando a empresa. Eu falei, cara, vamos enfrentar. Então acho que teve bastante desafios assim. E aí a gente botamos 250 terrenos, que era a primeira fase, eram 1.200 terrenos, eram em torno de 250 a primeira fase. E na primeira fase, em 4 dias de lançamento, a gente vendeu 530 terrenos. Então, e aí começou toda a fase de desenvolvimento, de obra, de venda. Hoje o bairro está entregue. No começo a associação não acreditava em pagar essa associação, porque a gente acredita muito nesse senso de comunidade, né? De as pessoas terem, fazerem negócio entre elas, viverem lá, morarem lá. Então acho que foi um desafio bem grande, assim. E agora faltam uns 150 terrenos dos 1.200. Nossa. Então acho que teve bastante sucesso. E foi em que ano o lançamento? Acho que 2020 ou 21. É um processo longo, né? Até você trabalhar a ocupação, processo de comercialização. 4 anos de obra, então de 3 anos ali, 3 anos e meio de obra, de todas as fases.
A gente chegou a fechar uma parceria com a Instacasa também, porque a gente queria, nas primeiras 200 casas, que quem comprasse, o cliente tivesse acesso a um projeto já pré-definido, que ajudasse ele a fechar na prefeitura, aprovar na prefeitura, já nos moldes, para não ficar fazendo aquela autoconstrução, sem ter alvará. Então a gente acho que fez um trabalho assim, bem bacana assim, para tentar encaminhar e facilitar o trabalho do cliente para ter tudo 100% direitinho. Fernando, aproveitando isso que você falou, né, olhar para outras frentes, entregar algo mais completo, você diria, eu acho que isso, pelo que eu percebo, pelo que a gente conversou, é uma característica da Bairro, né? Vocês não olham apenas para desenvolvimento urbano, e aí eu quero te perguntar, inclusive, como é que vocês integraram as frentes de crédito e tecnologia nas entregas da empresa, e como isso está ligado ao projeto de entregar essas comunidades sustentáveis, esse conceito do novo urbanismo. Então, a gente quando fez a ideia era montar os nossos projetos. Aí a gente saiu atrás de áreas, para fechar áreas é bem difícil, a gente não tinha histórico. Quando a gente começou a fechar áreas e o processo de aprovação ele é longo, demora 3 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. A gente conseguia aprovar e ter o projeto. E aí o que aconteceu? Que quando a gente montou a companhia, a gente estava com... Os sócios, a gente tinha se disponibilizado e botar um capital e precisava reciclar ele. E no meio desse processo surgiu a oportunidade, a gente quase se juntou com uma empresa e acabou não dando certo. E aí recebeu uma proposta, por que a gente não pegava esse dinheiro que a gente ia botar nessa empresa, para a gente se associar, a gente botava em obra, comprando lote. Pareceu meio não fazer sentido, porque a gente está aqui para produzir, né? Criar produto, né? Como é que nós vamos investir em produto terceiro e tal? Mas, na verdade, eu falei, acho que pode fazer sentido enquanto os nossos projetos não ficam prontos. A gente começa a investir. E aí a gente começou comprando lotes de parceiros, ou a gente não chama concorrentes, mas de outros loteadores, comprando lote para viabilizar a obra desses loteadores. Porque o mercado, acho que daí tem um pouco daquele conectar os pontos, né? Nosso DNA, a gente tem um DNA muito financeiro e o mercado de loteamento, ele é muito pouco provido de funding, não tem. É diferente da construção, que o cara tem um plano empresário e tal, o loteador não tem. Então, a gente começou a financiar essas obras desses loteadores comprando lote. Ou seja, não é uma dívida para o loteador, a gente comprava o lote. E aí, naquele momento, falou, a gente vai ter que começar a aprender a vender também e a cuidar desse cliente. Porque o cliente popular, ele só compra, ele precisa de crédito. Ele não tem uma poupança para dar entrada. Então, a gente começou como se fosse uma oportunidade, né? Só que ele começou antes dos nossos projetos. Então, a gente começou primeiro, segundo, terceiro, começamos a gostar, começamos a aprender a vender, começamos a cuidar bem dos clientes. Aprendemos a fazer uma análise de crédito também, porque não é uma análise de crédito padrão. O cliente geralmente vem de renda informal, não tem como comprovar a renda. Aí no começo, como é que a gente aprova? Falei, liga pro cara para ele contar a história da vida dele. Era mesmo assim, era uma entrevista. Bem e fala o que você faz, eu vendo pão aqui na rua tal, quantos pães se vende, tal. Olhava a história, falava, cara, vamos dar crédito para esse cara, vamos acreditar. E aí começou assim, e aí começamos dessa maneira informal, começou a vender, começou a dar certo. A gente viu que a inadimplência desses clientes era super baixa, era menor do que quando a gente tinha um cliente que estava com um ticket mais alto. E aí começamos a botar tecnologia em cima disso, né? Porque daí acho que também vem esse lado de botar gente que não entende do mercado. Então era tudo, por que a gente não faz isso? Por que fazer? Então a gente lá é muito cheio de ideias, né? Então tem muita coisa que dá certo, tem coisa que dá errado, mas a gente... E aí por que a gente não faz uma análise de crédito e tal? Eu me lembro que na época da Ambev a gente tinha um crédito dos clientes lá. E aí quando eles ligavam para poder negociar, chegou uma época que a gente não conseguia mais lembrar a Dona Maria, o José, o João, como é que a gente ajuda, né? E aí a gente precisava botar uma metodologia. A gente começou a criar um algoritmo que começou a analisar toda a parte de histórico de pagamento, qual era o perfil, criamos um aplicativo, eles entraram lá, botaram os dados deles e a gente começou a analisar como que era esse perfil desse bom cliente pagador. E aí a gente fazia umas perguntas na hora da venda no aplicativo para ajudar o corretor na ponta. Então ele entra no aplicativo, respondia as perguntas, tá aprovado o crédito. Até o momento que a Bru, que é a nossa
maquininha, nosso algoritmo, começou a fazer isso melhor que as nossas entrevistadoras. Então, ela tinha um acerto maior do que a nossa entrevista. E aí a gente desligou essa parte da entrevista, que a gente gosta de conhecer as histórias das pessoas, e aí começou a fazer toda a análise de créditos via robozinho. E aí começou e aí a gente começou a ir por esse caminho, então, de análise de crédito, e aí começou a bater bastante loteador, querendo que a gente investisse, porque a opção que ele tem de bater numa casa via Faria Lima, lá, mais sofisticada, é difícil o cara entender as dores dele. E a gente, por ser loteador, a gente entende, então é uma conversa muito mais fácil, né? Então, hoje a Bairro, ela tem esse braço de desenvolvimento urbano, que tem 7 projetos que a gente desenvolve, faz, o Cerejeiros é um deles, o Parque Autódromo é um deles. Tem a Vise, que é esse ecossistema de crédito, né? Tem o cliente loteador, que a gente financia ele, e aí tem o terceiro braço, que faz as vendas e que cuida de toda essa carteira de crédito que a gente carrega no balanço. E aí, então, a gente tem esses 3 braços aqui, esses 3 chapéus aí. E aí esse braço de tecnologia e crédito, na verdade, porque no começo a gente falou, pô, mas estão fazendo urbanismo, isso não tem urbanismo. Na verdade, a gente está dando acesso ao urbanismo, a casa, a moradia, né? Tanto para o loteador, que a gente está facilitando a vida dele, e estamos facilitando, dando condição para o cliente final entrar. Então, e aí a gente começou a crescer. Hoje a gente está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Santa Catarina, principalmente com esse braço de crédito, e aí a urbanismo ficou mais artesanal, mais assim, a gente se envolve mais nos projetos, faz o desenvolvimento. Então hoje a Bairro é um pouco desse filme. Muito legal você trazer essas informações, porque ao mesmo tempo que a gente ouve pouco falar sobre esse processo de análise de crédito, eu acho que ainda é um pouco mais restrito no mercado de vendas e principalmente loteamento, como você falou, é um assunto que a gente escuta muito na locação, né? Porque a locação acaba trazendo muito mais essa agilidade, essa necessidade de análise de crédito. E na semana passada a gente estava num evento da Cúpula mesmo, e um especialista em análise de crédito para locação nos trouxe essa mesma percepção. Primeiro, que não dá para você olhar para fatos isolados para analisar o cliente, porque às vezes um mal pagador, né? A pessoa está no Serasa por algum problema, não está com um score tão legal, mas na moradia o consumidor tende a ter um comportamento diferente, né? E essa leitura também das classes B, C, até classe D, de ter um maior comprometimento no pagamento do imóvel, de quando está ligado à moradia, do que muitas vezes classes mais altas. Então, nesse cenário aí, conversa, né, essa análise de crédito, tanto para vendas quanto para locação. E é legal, né? Porque no começo parecia, assim, pode parecer não óbvio, né? Pô, mas como o cara vai garantir? Não tem informação. E eu acho que eu sempre tive o exemplo da moça que trabalhou em casa muitos anos, que é a minha segunda mãe, e teve um período que ela não tinha renda formal, ela criou os 2 filhos, os filhos dela, tem uma filha dela que mora nos Estados Unidos, formados, super bem, ela construiu uma casa, tem uma segunda casa atrás para alugar, e uma pessoa assim, tipo, 100% idônea. Então, na minha cabeça, assim, cara, como é que... E se pedisse para ela ter comprovação de renda, ela não teria. Então, eu falei assim, cara, não dá para partir desse princípio. Então, foi mais ou menos isso aí que fez provocar a gente atender, né? E aí eu acho que tem uma história legal que é a evolução, que depois a gente criou um gamification dessa análise de crédito, que a gente tem a consciência que uma população que tem uma renda mais apertada, mais justa, em algum momento ela vai passar alguma dificuldade, porque está trocando de emprego, enfim. Então, a gente hoje tem uma classificação, quando a gente olha uma carteira de um loteamento, vai de A a E, assim, né? Uma curva que tem bons pagadores que pagam mais atrasado, não pagam em dia, a gente tem uma leitura. E conforme o comportamento dele, se ele precisar, facilita também a ajuda que a gente tem que dar para ele, né? Obviamente que de vez em quando pega gente que é minoria, enfim, que não tem, vamos dizer assim, um comprometimento, faz... Sim. Que é a minoria, mas quando a pessoa é boa, eventualmente ela tá lá 1 ano, 2 anos, sempre com a gente, então o dia que ela precisar, a gente também consegue dar uma facilidade para ela para renegociar. Então é um pouco disso. E aí a gente criou um gamification que todos os clientes da Bairro
tem um joguinho que eles têm pontos e conforme a pontuação deles vão reverter em prêmios. Então tem cliente A, cliente B, cliente S, enfim, que cada isso, conforme o ano, eles revertem em prêmio. Então, um pouco disso que derivou, vamos chamar assim, análise de crédito. Esse braço do crédito que está intimamente ligado à tecnologia, sim, né? Porque não dava para fazer isso de uma maneira artesanal para sempre. Sim. E aí, voltando para esse braço de desenvolvimento urbano, agora, né, bem recente, foi dia 21 de março, vocês fizeram o lançamento do Parque Autódromo aqui em Curitiba. Eu queria que você me contasse um pouco mais sobre esse projeto. Inclusive, a gente tem um vídeo de lançamento do projeto que está muito legal. Convido todo mundo aí ao Instagram da Bairro assistir esse vídeo do lançamento, que explica muito do conceito desse bairro planejado. E foi um projeto que passou por muitas desconfianças, né, Fernando? Sim. De não é um projeto para Curitiba, não é a cara dos curitibanos, os curitibanos não vão aceitar. Queria que você contasse um pouco pra gente, porque foi esse projeto que deu início, né? A Bairro, por mais que tenha sido aí um processo longo de aprovação, vocês conseguiram fazer esse lançamento agora. Como eu falei, a gente nunca faz as coisas meio no caminho tradicional, normal, assim, né? Sempre ousa, né? E o projeto, acho que do autódromo nasceu dessa ideia do Jaime, acabou que a gente acabou fechando esse projeto também, porque quando eu fui atrás dos terreneiros, a gente não tinha empresa montada, não tinha projeto, eles quase me botaram para fora da reunião, e aí eu falei no final, falei com o Jaime e tal, ele falou com o Jaime, ligue para ele. E aí a gente acabou ligando no momento da reunião, e o Jaime estava com o projeto pronto, sem eu pedir. Ele tinha aquela ideia, quando se falava as coisas, ele tinha um bom hábito de desenhar, né, de tirar a ideia do papel, e ele tinha desenhado isso. No dia seguinte eu fui lá, ele falou, vem aqui que eu tô com o projeto pronto. E aí eu fui lá e ele tava com o projeto pronto, né? E aí a gente foi atrás do terreneiro, conseguiu fechar. O terreneiro ficava meio desconfiado, porque ele falou, pô, mas você não tem experiência. Eu falei, tá, mas eu gostei do projeto. Eu falei, então, mas... se o cara tem experiência e não gostou do projeto, devia estar dando a chance, né? Se a gente que não tem, se já gostou, imagina o dia que a gente entregar. Então foi mais ou menos assim que a gente caminhou no fechamento do projeto. E ele veio com uma ideia totalmente ousada, assim, de a pessoa trabalhar, morar e se divertir. E aí no começo, quando a gente falava um pouco do mercado, todo mundo olhava com um olhar, tipo assim, mas você tá em Pinhal, vai fazer Minha Casa Minha Vida. Eu falei, não é isso, é um bairro planejado. Os caras olhavam, tipo assim, estão viajando, né? E aí eu acho que a gente teve bastante trabalho de botar, assim, de prancheta, de desenhar, pesquisar, viajar o mundo inteiro, o que existe de melhor, de conceito. Por que a gente gosta de caminhar lá e não consegue morar? Eu moro num lado da cidade que até que o Jaime desenvolveu, mas eu brinco que para eu atravessar a pé numa panificadora ali, eu tenho uma filha de 10 anos, não consigo largar, porque tem uma faixa de 6 vias, né? E eu fico com receio, enfim, que você vai ser atropelado ou não. Então, esse que é um pouco dessa dor, esse incômodo, assim, de como é que a gente consegue realmente melhorar a vida das pessoas num bairro que ela consiga fazer tudo a pé, né? Essa menos dependência de carro. Hoje tá vindo para cá, fiquei bastante no trânsito. Nós dois, né? Então, tipo, assim, essa foi um pouco de curar essa dor, assim, da pessoa de qualidade de vida, ela ter mais tempo para ela fazer o que ela gosta. Então, veio, obviamente eu me apaixonei pelo assunto e o Jaime foi botando isso no projeto, a gente foi desenvolvendo. A aprovação foi feita pelo escritório do Jaime, do conceito que ele tem, que obviamente quando ele falava as coisas ficavam muito óbvias, né? E aí a gente fez o lançamento agora do Parque Autódromo. E eu acho que o lançamento também a gente tinha um desafio que foi diferente da cidade também. Foi um aprendizado que a gente resolveu acreditar que ia dar certo. Que se a gente botasse o nosso projeto simplesmente, o metro quadrado, o tamanho do terreno é esse, o valor é esse, a gente não ia conseguir passar a mensagem que a gente queria. E aí a gente fez um trabalho e pensava assim, cara, a gente está lançando um novo produto. Porque quando a gente ia conversar com as imobiliárias, era assim, qual que é o tamanho? É um loteamento? Não é um loteamento. É condomínio fechado? Não é um condomínio fechado. Eu falei, não, mas o que é então? Então a gente tinha esse tempo para botar o conceito na cabeça de todo mundo. De, vamos chamar assim, educar todo mundo, acho que principalmente o time, eu brinco, assim, a gente acredita muito que os corretores são o primeiro cliente nosso, que eles precisam comprar, então a gente
a gente estava para lançar no final do ano passado, uma decisão também, chegamos falando, não, vamos estender isso um processo mais longo, porque acho que vai ter um trabalho educacional da gente vender o conceito. Então a gente pôs o bairro, fizemos um evento lá na Ópera de Arame, que foi muito legal, para as pessoas entenderem o conceito. E foi engraçado porque no final todo mundo falou, tá, mas cadê a maquete? Mas o que é? Vocês não falaram nada. Eu falei, cara, não, mas o que não é imobiliário, não. A gente veio aqui para falar do conceito, contar a história, vocês entenderem, para começar a abrir, né? Abrir a cabeça. E aí a gente vinha nesse trabalho só falando de conceito até o comecinho desse ano. Fizemos uma outra ação também que a gente achou importante, que foi botar o time de corretores, elencar quem que eram as imobiliárias que queriam trabalhar dentro do processo. Aí fretamos um avião com 140 lugares, levamos todo mundo lá para Florianópolis, para eles conhecerem o que é a experiência de viver num bairro planejado, que foi lá na Pedra Branca. E aí acho que quando chegou lá as pessoas entenderam, isso aqui que a gente está se propondo. Porque fica muito difícil falar da fachada ativa, as experiências que algumas das pessoas têm aqui no Brasil não são boas com fachada ativas, mas delas vão para fora e acham aquilo lá lindo e maravilhoso. Assim, o que tem de... Por que o sentimento lá é legal e aqui não é? Então a gente teve esse processo de levar eles para Florianópolis, conhecerem, andar no bairro que é a Praia da Branca, ter a mesma experiência que eu tive há 10 anos atrás. Aí trazemos ele para cá e aí montamos um box de experiências, que é um circuito que a gente fez lá de retrofit do box, do autódromo, na qual a gente passa todo o conceito antes dele ir para entrar na parte, vamos chamar assim, na maquete. Então, eu acho que foi um pouco desse... Só atendia gente com agendado, que também foi outro preconceito. Não se falava de preço, não se falava de tamanho. O cara primeiro tem que comprar o bairro. Aí, na hora que ele comprava o bairro, ele falava assim, uau, isso aqui eu quero viver. Eu falei, então, legal. Então, aí a gente entra com um produto. O que você quer viver? Numa casa, num apartamento, Perfeito. Enfim. Então, foi um trabalho que demorou 1 ano e meio para a gente chegar nessa conclusão. E de muita discussão, vamos para cá, onde que monta a loja no autódromo, não, bota a loja em Curitiba, enfim. E aí eu acho que o processo foi um processo bem... a muitas mãos, assim, conversamos com bastante gente, trocamos bastante ideia. Eu participo do grupo Somos Cidades, que é as pessoas que desenvolvem o bairro com esse conceito. Então a gente troca muita ideia, viu que um acertou, que errou. E todo mundo com o princípio assim, de melhorar a cidade e de realmente fazer um lugar legal. E aí fizemos, acho que o time de vendas aqui de Curitiba das imobiliárias comprou o projeto, conseguiu entender, deu muita visita, a taxa de conversão da loja estava dando muito alta, todo mundo que visitava deu em torno de 75%. Nossa, e quem visitava o nosso plantão, que na verdade o plantão é um box de experiência, fazia ficha. Então a gente tem muito lead, muito gente querendo investir, comprar, morar. Apareceu um cliente que daí olhava e falava assim, tá, mas eu quero já que eu quero morar, eu quero preciso de laje comercial, eu quero um escritório, eu quero um hospital veterinário que eu tenho, quero montar meu hospital veterinário aqui, vou morar aqui no edifício. Então apareceu muita coisa assim, que eu acho que a gente conseguiu passar esse conceito de um novo lugar. E aí a gente fez o lançamento agora, tivemos super sucesso. A gente só abriu com os lotes residenciais para construção de casas, vendeu 72% ali nas primeiras 5 horas e devemos zerar o estoque aí, acho que até domingo agora, e depois também, acho que se vender a gente vai parar, fechar, vamos botar algumas casas para acelerar o desenvolvimento do bairro e aí já vamos para próximas etapas aí, que são os lotes comerciais, estamos com 4 edifícios para fazer lá, edifício bem diferente do que a gente vê aqui. E eu acho que a parte mais legal é que as coisas começam a conversar, né? A gente tem uma frase que a gente acredita que é do Yangel, que é First Life, then Space, then Building, né? Então primeiro a gente pensa nas pessoas, depois nos espaços que elas vão se encontrar. Então tem uma rambla, tem praça, tem parque, tem as calçadas, né? E no espaço que sobra a gente vai botar os edifícios. E os edifícios para nós tem uma característica que a gente não abre mão, que são as fachadas ativas, como é que ele interfere, como é que ele conversa com a rua. Então isso acaba criando um lugar muito legal, que é aqueles lugares que geralmente quando as pessoas vão para fora, elas falam, meu Deus, que legal. E aí se o apartamento tem 200, 100, assim, acho que vai conforme o cliente quer. Então não é aqui que está, vamos chamar assim, a alma do lugar, né? Então foi um pouco esse o trabalho e estamos começando aí o projeto para mais uns 10, 15 anos aí.
trabalho complexo e que eu acho que não só os bairros planejados, mas quando a gente olha mesmo a comercialização de edifícios verticais, quando você vai para essa pegada de comparar metro quadrado, preço de metro quadrado, você não consegue chegar a lugar nenhum, você não consegue vender o conceito desse produto, não consegue vender. A gente fala tanto em mercado imobiliário sobre a localização e isso tem tudo a ver, né, com o projeto de vocês. Então, primeiro, uma conscientização dos corretores, teu primeiro público, sobre o que é um bairro planejado, como vender um bairro planejado, gerar esse desejo das pessoas de morarem nesse lugar e depois elas vão definir se vai ser casa, se vai ser apartamento. Bem interessante esse projeto. E pelo que você falou, são imobiliárias e corretores selecionados e que foram preparados para isso, né? Vocês não abriram totalmente a mercado para essa comercialização. A gente teve algumas imobiliárias que falaram que não era o público que elas trabalhavam, que ao longo do processo, acho que dada a demanda e os questionamentos dos clientes e os próprios corretores querendo trabalhar, entraram durante o processo. Mas a gente não tem uma house, não faz venda direto, 100% com as imobiliárias, até para acreditar no processo e realmente valorizar o trabalho que eles têm, né? Durante o processo, a gente treinou eles no box, porque a gente tem umas encantadoras lá que explicam o conceito, explicam o processo. E na parte final, então, em parte começo intermediário, a gente faz. E ali na parte da maquete, a gente faz essa transição pro corretor. E aí ele pega o cliente e trabalha, enfim, se tem alguma dúvida, chama. Mas esse trabalho inicial a gente acabou fazendo até para garantir o mesmo discurso, o mesmo alinhamento. E vocês têm uma certificação, né, Fernando, que é o Lead for Community. Queria que você me explicasse um pouco o que significa essa certificação, o que traz de diferencial para o bairro de vocês. Acho que tem uma pegada de sustentabilidade, que é extremamente importante, e a gente vamos credenciar, e tomamos o desafio, vamos fazer a pontuação no que a gente acredita e vamos certificar. E o fato do autódromo ser... De fato, o terreno ter sido um autódromo e a gente ter ressignificado muita coisa, aproveitado o material, acho que deu uma pontuação, um extra ainda mais no conceito. E aí a gente fez uma pontuação e recebemos a notícia mês passado que a gente é o bairro certificado com maior nota no mundo. Então, o primeiro tinha um bairro na China, depois teve o Eurogarden, que é um bairro espetacular lá em Maringá também. E aí a gente conseguiu essa pontuação mais alta no mundo e agora estamos trabalhando para entregar tudo que a gente se comprometeu. Né? Maravilha. Pessoal, eu quero lembrar que quem vier para o Cúpula Summit vai poder participar dessa experiência do box do Parque Autódromo, aqui esse box de experiências que o Fernando explicou um pouco mais para a gente. No dia 15 de maio, nós temos as visitas presenciais a operações de incorporadoras aqui em Curitiba, incorporadoras, desenvolvedoras urbanas. O Parque Autódromo está entre essas visitas. Além do Parque Autódromo, nós temos também a G7, a Investpark, a Blue Empreendimentos. Então, no dia 15, você pode comprar ingresso exclusivo para essas visitas. A gente tem também imobiliárias de vendas, imobiliárias de locação para quem for dessas outras áreas. E hoje mesmo de manhã eu fiz um convite aqui para o Fernando. Nós teremos uma palestra do Parque Autódromo, de algum especialista do Parque Autódromo, vai nos explicar sobre todo esse conceito, trazer mais detalhes dessas fases do lançamento no palco do Cúpula Summit. Então, dias 16 e 17 de maio é o nosso evento oficial com as palestras. Convido a quem ainda caso não tenha garantido seu ingresso, garanta o seu ingresso. E peço sugiro, usem meu cupom de desconto, é Karine10, K-A-R-I-N-Y, 10, numeral. Garantam seus ingressos, a gente vai ficar muito feliz de receber vocês em Curitiba, que é a Casa da Cúpula, onde vocês podem aí visitar todas essas obras que a gente comentou aqui, esses projetos do Jaime Lerner e também conhecer esse projeto do Parque Autódromo de perto. E aí, acho que eu acabei não comentando, mas dentro do parque a gente também fez uma rua modelo, para as pessoas entenderem, qualificar como que tá... É um negócio meio maluco, porque a gente discute calçada, eu saio agora viajar lá pra fora, a gente tira foto de calçada, de banco de rua, de praça, porque uma praça é legal. Então a gente fez um modelo de uma rua bem com uma fachada ativa, que eu acho que tem uma experiência também. Tem a central de segurança do bairro que a gente tá fazendo também, e dá para ter um tour lá, de andar dentro da pista, que a gente preservou parte da pista que foi transformada num parque. Então a visita lá ela é bem bacana, porque ela é 1h20, geralmente as pessoas ficam, 1h, 1h20, a gente fica mais, mas ela é cheia de
realmente de imersiva, novidades, né? assim, da entrada, da estrutura de madeira. Ela consegue manter o cliente lá super com uma interação muito grande durante esse processo, bem legal. Maravilha. Fernando, estamos encaminhando para o fim já do nosso papo, aqui passou rápido. E aí eu quero te perguntar de perspectivas futuras. O que você acredita como futuro dessa área de desenvolvimento urbano? Continua acreditando, né, nesse conceito de bairros planejados? Acha que isso se expande para o país? Queria saber o que você pensa para daqui a alguns anos a respeito desse conceito. Eu acredito que é o futuro. Assim, quando a gente olha um pouco do estudo do mercado americano, ele não tem essa venda de lote, né? Não existe o loteador lá. Quando a pessoa que faz o desenvolvimento urbano lá, ela entrega o produto à casa. Porque, na verdade, a pessoa, quando quer comprar um terreno, ela quer comprar uma casa, né? E o terreno é o primeiro passo. Então, a gente acredita muito nesse mercado junto, unificado. E o grande problema são as dificuldades que a gente tem de achar áreas, né? Eu brinco, quando a gente geralmente estuda um terreno, a área pede um produto, né? Não dá para a gente inventar, fazer um negócio que o terreno não está pedindo. Então, acho que a grande dificuldade é que a gente tem poucas áreas grandes que você consegue fazer esse desenvolvimento, né? Porque para a gente fazer uma praça grande, um parque grande, eu preciso diluir num terreno grande para esse custo diluir. Então, não é qualquer lugar que a gente consegue. Então, a gente tem uma dificuldade. Quando pensa em crescer, a gente não consegue crescer para qualquer lugar, precisa ter demanda, precisa ter escala e precisa ter um terreno especial. E eu acho também, assim, que eu acho que um pouco do que vai acontecer, que está começando nas cidades, que é uma derivada desse desenvolvimento urbano, é a gente olhar para o centro da cidade e ter uma requalificação, né? Então, eu acho que Curitiba começou essa discussão agora, bem bacana, e a gente vê um pouco do movimento de rua, né? Há 10 anos atrás, aquele centro de Curitiba teve um pedaço que está mais grudado aqui no Batel, teve uma revitalização bacana, quando a gente brinca assim, pô, o Jaime tinha uma frase que ele falava novo urbanismo, que na verdade foi um movimento que veio lá dos Estados Unidos. E o Jaime tinha uma sutileza, ele falou assim, o novo urbanismo nada mais é que a velha e boa cidade. Então, que as pessoas olham o caminho, tem a praça. Hoje em dia está todo mundo isolado. Novo urbanismo, que começou esse movimento das pessoas morarem mais afastadas e trabalharem no centro. Então, esses mini centros, assim, da pessoa conseguir, é muito legal. E a gente vê, por exemplo, Curitiba, meio no movimento natural, se revitalizando. Então, parte do centro já se renovou. Então, você vai ali não na Fernando Simas, na Prudente de Moraes, aquela região toda, vários restaurantes há 10 anos atrás não tinha, então hoje as pessoas sentam na rua, ocupam a calçada, que era uma briga nossa lá, pô, deixa o cara sentar na calçada, não pode, a calçada é pública, então o cara não pode operar, então tinha um monte de regras que eu acho que a iniciativa privada e o público vem enfrentando e vem mudando. Então, eu acredito bastante nesse espaço de revitalização. O centro de Curitiba, centro mesmo, precisa, acho que já começou com esse movimento. E eu acredito que, fora isso, vai ter esses lugares que vão ser vários centros, né? Da pessoa não precisar se deslocar. Porque quando a gente pensa assim, em eficiência, ele é um cálculo meio jogado fora, né? Porque você vai precisar de muita vaga, você tem um apartamento menor. Se você tem um apartamento menor, um lugar que você consiga utilizar, mora dentro de um parque e tem as áreas, você não precisa de tanto carro. Aí, se você não precisar de carro, você não precisa de vaga. Quando a gente pega os apartamentos compactos, o que mata o custo é a vaga, porque a vaga é quase o tamanho do apartamento, e aí a pessoa tem que comprar quase 2 apartamentos para botar um para ela, pro carro. Então, quando você começa a olhar assim, essas ineficiências, e aí se ela mora longe, ela precisa ter um monte de estrada para chegar até lá, para poder trabalhar, aí tem que ter mais vaga para guardar carro lá. Então, quando a gente olha esse conjunto, tem muito desperdício. Então, se a gente conseguir dar essa opção de a pessoa trabalhar e morar no dia a dia perto e resolver, tem muita eficiência, assim, o imóvel fica mais barato, tem uma melhor qualidade de vida e tal. E, obviamente, esse deslocamento vai se deslocar uma vez ou outra, né? Não todo dia. Então, a gente acredita muito, não é um trabalho óbvio, porque ele envolve parte financeira, envolve do urbanismo, envolve, a gente está falando
de shopping móvel para renda, de estar incorporando também, achar um incorporador que tope, tem essa mesma visão. Então, é um desafio bem bacana. Maravilha, muito legal esse conceito que você traz, que é não o desenvolvimento urbano, o novo urbanismo, não é só a gente olhar para áreas vazias e o que eu vou poder lançar lá, mas é ótimo pensar nessa revitalização do que já existe, né? E a gente vê algumas capitais nesse movimento. Eu visitei recentemente o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que também foi uma área, teve um investimento público, né, do prefeitura, governo do estado, de revitalizar, levar universidade, áreas de tecnologia para lá. Isso atraiu os incorporadores, então o centro do Rio já está sendo modificado, Porto Alegre tem alguns projetos como esse, Curitiba, como você falou, então tem muita oportunidade, a gente precisa que o mercado imobiliário olhe para isso, né? Que os incorporadores se voltem para isso, outras urbanizadoras tenham essa preocupação também com a cidade e como as pessoas vão ocupar a cidade, não só com o projeto, né? Não é só empilhar tijolo que a gente está falando. Maravilha. Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Uma honra ter você aqui no Modo Avião e a gente te espera no Cúpula Summit. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do que a gente acredita lá e contar um pouco a história da Bairro. Obrigado. Maravilha. Até a próxima, pessoal. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original e Mob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.